classe média até famílias com baixos rendimentos. Investigadores de 3 instituições de ensino superior, Universidade do Porto, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa estão a estudar o papel das autarquias precisamente no combate ao insucesso e abandono escolar. O projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. É a nossa convidada a coordenadora deste projeto e investigadora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, Helena Costa Araújo. Muito boa tarde, professora. Bem-vinda. Muito boa tarde também, para si. Quantas autarquias é que foram selecionadas para este estudo? Olhe, deixe-me só primeiro dizer alguma coisa em relação às instituições que funcionam aqui, que estão aqui articuladas, e que só fazer uma pequenina, que em relação a Lisboa, temos o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e não já não sei exatamente, a Fundação, não sei o quê. Não, é essa a indicação que nós temos. Eu sei, é uma pequena correção que temos que fazer. Fica a correção feita. Exatamente. Muito bem. Agora, nós temos aqui exatamente o trabalho com 25 autarquias ao longo do território nacional. É verdade que não conseguimos chegar a todos os distritos, infelizmente, a equipa devia ser ainda maior e o financiamento também, mas de qualquer maneira, portanto, o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia foi um projeto que foi, obviamente, financiado e nós trabalhamos exatamente com estas 3 equipas, portanto, em 25 autarquias. Isto constou, basicamente, de entrevistas com os vereadores da educação, vereadores e vereadoras, um grande número também de vereadoras, de técnicos e técnicas de educação. Portanto, nas autarquias foram estes 2 elementos que de facto se envolveram com o projeto. Isto tem a ver com, basicamente, entrevistas. É claro que antes disto havia toda uma análise documental de um conjunto de materiais, de atas de conselhos intermunicipais, portanto, etc. todo um etc. trabalho de sapa, no fundo, que tiveram que fazer. Há quanto tempo é que estão no terreno, professora? Bom, o projeto começou, de facto, em 2010. Nós estamos, neste momento, no último ano, portanto, no ano em que vamos sair com o livro, com as várias publicações, etc., com os resultados finais. Temos alguns aspectos que queremos, obviamente, salientar, mas antes disso eu gostava de falar de 2 coisas que se falou nesta apresentação. Falou-se, aliás, em relação à Câmara de Paredes e em relação também, e a Câmara de Paredes, e para além da Câmara de Paredes, obviamente, as próprias escolas de Paredes estão também muito envolvidas e têm feito um trabalho muito interessante. Agora, quando falamos de abandono escolar, e isto é sempre, não é, todas as autarquias dizem sempre, nós não temos abandono escolar, é residual. E, de facto, houve um conjunto de políticas que foram exatamente desenvolvidas, com várias outras, que permitem, de facto, que digamos, o abandono escolar, como consideramos abandono, aquilo que chamou de saída antecipada, que não é bem isso, mas enfim, de qualquer maneira, abandono escolar até ao 9º ano, do 9º ano dos jovens, praticamente toda a gente diz, todos os autarquias dizem, já não temos. Isso não temos. Ou é residual. Não é assim? Bom, na generalidade, sim. É verdade que uma vez ou outra as pessoas dizem, bom, só se for de etnia cigana, bom, só se forem pessoas de outras nacionalidades. O que, de facto, tal como é dito, parece que não estamos a falar de pessoas portuguesas. Bom, mas, para além disso, de facto, na generalidade, esse abandono escolar, estritamente, em relação àquilo que era a escolaridade obrigatória, que era o 9º ano ou os 15 anos, de facto, esse está muito menos visível. Existem uma está a diminuir. Bom, exatamente, existem outras formas. De estar menos visível, há uma série de cursos onde depois as pessoas são canalizadas e, portanto, de facto, não há abandono na maneira como havia anteriormente. Agora, temos só a dizer o seguinte, é que a saída antecipada refere-se a jovens de 18 aos 24 anos. É uma tradução do conceito do Early School Living, que é um conceito europeu e que está nas estatísticas europeias, etc., em que Portugal figura com os 23 não sei quantos agora, eu tenho aqui a pôr data. 23,10%. Exato, tenho aqui a pôr data com os dados últimos. E, de facto, essa saída antecipada refere-se aos jovens de 18 aos 24 que saíram da escola e não fizeram o 9º ano, mas dos 18 aos 24. E depois há outro conceito que é a saída precoce dos jovens dos 18 aos 24 que deixaram o secundário. Portanto, ora, este número, deixe-me só claro, este número do Early School Living e, portanto, que nós traduzimos por abandono da escolaridade precoce, é referente a estas 2 coisas. É o grupo dos 18 aos 24 que eventualmente não fez o 9º ano, não acabou o 9º ano, enfim, e não acabou também o secundário. Portanto, é um número mais alargado. De facto, portanto, aqui também a questão de traduções de como nos entendemos a nível da Europa em torno de um determinado conceito que é, de facto, mais mas relativamente, professor, e centrando a discussão, relativamente ao abandono escolar em Portugal e pelo estudo que estão a fazer e já estão no terreno desde 2010, creio que foi o que disse,
Que percepção é que tem? Realmente ainda estamos muito longe das metas europeias. Então repare que o problema deste projeto é, estamos a diminuir claramente, e foram as políticas também muito do anterior governo, particularmente, e da Maria de Lourdes Rodrigues, que de facto contribuíram muito para isso. Agora, de facto, nós temos um conjunto, o que nós temos é aqui, digamos, os discursos, não é? E as estratégias através do discurso das autarquias, dos vereadores, enfim, mais politicamente envolvidos, e dos técnicos, mais tecnicamente envolvidos, que nos falam exatamente do que é que a autarquia faz nos vários pontos do país. E o que é que as autarquias têm feito? Têm feito muitas coisas, é verdade, e portanto nós temos algumas conclusões, alguns resultados de que podemos já nos pode adiantar? Claro. Uma vez que o resultado deste trabalho, creio que vão ser apresentados ao longo de 2013, sim, não é? Exatamente. Ao longo deste ano, mas já agora, tanto nacional como internacionalmente. Exatamente. Portanto, há de facto uma preocupação, isso é interessante e relevante ver que há uma preocupação clara sobre as questões da educação e da importância da promoção do sucesso escolar entre autarcas e técnicos, portanto isso há obviamente essa preocupação. É verdade que talvez esta acentuação seja mais nas questões do apoio social, e há de facto um conjunto de medidas que as autarquias estão envolvidas, desde as refeições escolares, dos transportes, etc, um conjunto de medidas que contribuem para melhorar, obviamente, o sucesso escolar, são absolutamente importantes. Há um cuidado bastante acentuado em não ultrapassar as barreiras com os docentes, que são considerados, obviamente, na sua especificidade, no seu saber, nas suas competências, e por não colidir com isso é alguma coisa que é extremamente acentuado por estes. Sim. E depois também é verdade que talvez pudéssemos considerar um maior aprofundamento do que são estas questões ligadas ao sucesso, insucesso, abandono, sucesso escolar, do ponto de vista educacional, não é? Portanto, as autarquias também elas são agentes educacionais. Sem dúvida, e agora mais que nunca. Antes de continuarmos a nossa